Amando a Jesus Cristo, audiobook, Meditações para a Quaresma, terceira semana da Quaresma, 20º dia, segunda-feira. O perigo da tibieza espiritual, página 89. Capítulo 8. Quem ama a Jesus Cristo foge da tibieza, ama a perfeição e os meios de alcançá-la. A caridade não é orgulhosa. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. 20º dia. Nota do narrador. Segundo o dicionário, tibieza significa um estado de fraqueza, frouxidão ou de debilidade. Tibieza também quer dizer falta de amor, falta de entusiasmo, frieza. Retornando ao livro. 20º dia. O perigo da tibieza espiritual. A caridade não é orgulhosa. São Gregório, explicando esse trecho, diz que a caridade, que se entrega cada vez mais ao amor de Deus, ignora tudo o que não é justo e santo. O apóstolo já havia escrito no mesmo sentido, descrevendo a caridade como o vínculo que une a alma às virtudes mais perfeitas. Revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Enquanto a caridade se deleita com a perfeição, consequentemente abomina aquela indiferença com que algumas pessoas servem a Deus, com grande risco de perder a caridade, a graça divina, sua própria alma e tudo mais. A tibieza deve-se observar que existem dois tipos de tibieza, ou mornidão. Uma inevitável e a outra evitável. A tibieza inevitável é aquela da qual nem os santos estão isentos. Inclui todas as falhas que são cometidas por nós sem pleno consentimento, mas apenas por nossa fragilidade natural. Tais são, por exemplo, as distrações nas orações, as inquietações interiores, as palavras inúteis, a curiosidade vã, a vontade de aparecer, os gostos de comer e beber, os movimentos de concupiscência não reprimidos instantaneamente, etc. Devemos evitar esses defeitos tanto quanto possível, mas, devido à fraqueza de nossa natureza, causada pela infecção do pecado, é impossível evitá-los completamente. Devemos, de fato, detestá-los depois de cometê-los, porque desagradam a Deus, mas, como observamos no capítulo anterior, devemos ter cuidado para não torná-los objeto de alarme ou inquietação. São Francisco de Sales escreve o seguinte: todos os pensamentos que criam inquietação não vêm de Deus, que é o príncipe da paz, mas procedem sempre do diabo, do amor próprio ou da boa opinião que temos de nós mesmos. Tais pensamentos, portanto, como nos perturbam, devem ser rejeitados imediatamente e não levados em consideração. Foi dito também pelo mesmo santo a respeito das faltas não deliberadas, que, como foram cometidas involuntariamente, também foram canceladas involuntariamente. Um ato de tristeza, um ato de amor, é suficiente para cancelá-los. A venerável irmã Maria Crucifixa, uma freira beneditina, viu uma vez um globo de fogo sobre o qual várias palhas foram lançadas, e todas foram imediatamente reduzidas a cinzas. Foi dada a ela a compreensão, por esta figura, que um ato de amor divino, feito com fervor, destrói todos os defeitos que possamos ter em nossa alma. O mesmo efeito é produzido pela Sagrada Comunhão, segundo o que encontramos no Concílio de Trento, onde a Eucaristia é chamada um antídoto pelo qual nos libertamos das culpas cotidianas. Embora sejam realmente falhas, não impedem a perfeição, isto é, nosso avanço em direção à perfeição. Nesta vida,
presente, ninguém atinge a perfeição antes de chegar ao reino dos abençoados. A tibieza evitável. A tibieza que impede a perfeição é aquela que chamamos de evitável. Quando uma pessoa comete falhas veniais deliberadas, todas essas falhas cometidas com os olhos abertos podem efetivamente ser evitadas pela graça divina, mesmo na vida presente. Santa Teresa disse: que Deus te livre do pecado deliberado, por menor que seja. Assim, por exemplo, são mentiras intencionais, pequenas difamações, imprecações, expressões de raiva, escárnio do próximo, palavras cortantes, discursos de autoestima, ressentimentos no coração, apegos excessivos às pessoas de um sexo diferente. Santa Teresa declarava: esses pecados são como vermes, que não se deixam conhecer enquanto não roerem as virtudes em nós. Com as coisas pequenas, o demônio vai abrindo buracos onde entram as coisas grandes. Devemos estremecer com tais faltas deliberadas, pois fazem com que Deus feche as mãos para as luzes de Deus no nosso coração, para seu socorro, e nos privam de doçuras espirituais. E o resultado é fazer a alma realizar todos os exercícios espirituais com grande cansaço e dor. E assim, com o passar do tempo, começa a deixar a oração, a comunhão, as visitas ao Santíssimo Sacramento e as novenas. Em suma, provavelmente deixará tudo de lado, como não já aconteceu com muitas almas infelizes. Este é o significado da ameaça que o nosso Senhor faz aos mornos. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, porque és morno, nem frio nem quente. Estou para te vomitar da minha boca. Apocalipse 3,15. Ouça bem, ele diz, oxalá fosses frio. Como? É melhor ser frio, isto é, privado da graça, do que ser morno? Sim. Em certo sentido, é melhor ser frio, pois uma pessoa fria pode mais facilmente mudar de vida, sendo tocado pelas censuras da consciência. A pessoa tíbia, por outro lado, contrai o hábito de adormecer nas suas faltas sem pensar ou se dar ao trabalho de corrigir-se. Assim, torna-se sua cura um desespero. São Gregório diz: tibieza, que esfriou o fervor, é um estado de desesperança. O padre Luís da Ponte disse que cometeu muitas faltas ao longo da vida, mas que nunca fez as pazes com as suas faltas. Alguns há que apertam as mãos com suas faltas, causando sua ruína, especialmente quando a falta é acompanhada por algum apego apaixonado de autoestima, de ambição, de gostar de ser visto, acumular dinheiro, ressentimento contra um vizinho ou de afeição excessiva por uma pessoa de sexo diferente. Em tais casos, há grande perigo, como São Francisco de Assis disse, dos cabelos dessa pessoa se transformarem em correntes, arrastando-as para o inferno. Em todo caso, tal alma jamais será santa e perderá a bela coroa que Deus prepara para quem corresponder fielmente à graça. Assim que o pássaro se sente solto da armadilha, imediatamente voa. A alma, assim que é desligada dos apegos terrestres, voa imediatamente para Deus. Mas, se estiver amarrada, o fio mais leve será o suficiente para impedi-la de voar até Deus. Quantas almas existem que não se tornam santas porque não se esforçam violentamente para romper com alguns apegos passageiros? Todo mal surge do pouco amor que temos por Jesus Cristo. Aqueles que estão inchados de autoestima, aqueles que frequentemente se irritam com as coisas e que vão contra seus desejos, os que praticam grande tolerância para consigo por receio de perder a sua saúde,
Os que mantêm o coração aberto aos objetivos externos e a mente sempre distraída com vontade de ouvir e saber tantas coisas que nada têm a ver com o serviço de Deus, mas apenas servem para satisfazer a curiosidade particular, os que estão prontos a ressentir-se de cada pequena desatenção dos outros e, consequentemente, estão frequentemente perturbados e tornando-se negligentes na oração e no recolhimento, no momento são devotos e alegres, depois impacientes e tristes, conforme as coisas acontecem, de acordo ou contra o seu humor. Todas essas pessoas não amam Jesus Cristo, ou o amam muito pouco. Elas lançam descrédito sobre a verdadeira devoção. Mas suponha que alguém se encontre afundado nesse infeliz estado de tibieza. O que deve fazer? Certamente é difícil para uma alma morna retornar seu antigo fervor, mas nosso Senhor disse que aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode muito bem fazer. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 27. Quem reza e usa dos meios certamente realizará seu desejo.